Paz do Senhor para todos. Shalom Adonai. Quero deixar uma palavra de Deus para vossas vidas hoje, na Brit Hadashah, Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Lucas, terceiro Evangelho, os últimos dos Evangelhos sinótopos, na passagem de Lucas capítulo 15, verso 17. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm pão em abundância, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dizei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Me recebe ao menos como um empregado teu. E levantando-se foi para o longe, e quando ainda estava ao longe vendo, viu o pai e moveu-se de íntima compaixão. Lançou-se ao pescoço e o beijou. E o falou e disse a seu pai: pequei contra os céus e perante ti não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo anel no dedo e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e nos alegramos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Só Lucas relata isso no evangelho dele. Lucas nasceu na Antioquia. Nunca foi apóstolo de Jesus, nunca foi discípulo de Jesus. Era assim chamado médico amado de Paulo. Isso você encontra em Colossos, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Lucas era um gentio e foi companheiro também de Teófilo, um dos cooperadores da vida missionária de Paulo. Em Atos capítulo 20, verso 6, Lucas passa um tempo em Roma, quando Paulo estava preso. Isso tudo no ano de 43 a.C. O interessante da parábola de Lucas capítulo 5 é conhecido no meio teólogo como a parábola dos achados e perdidos. Primeiro é a parábola da ovelha perdida, depois da dracma e depois do filho pródigo. O interessante da dracma é que a dracma hoje em dia era um valor insignificante, 15 centavos de dólares, uma dracma. Era uma moeda de prata e foi criado pelos gregos, a dracma. Só que tinha um valor significante para aquela mulher, porque era o dote que era pago pelo seu noivo para o casamento. E quando ela se casava, o pai dava o dracma, ou dote, que o marido pagou durante muitos anos para tê-la. E só as mulheres livres recebiam do seu pai. E voltando para a parábola dos achados e perdidos de Lucas capítulo 15, verso 11, a parábola do pródigo, Jesus explica essas três parábolas porque os fariseus e escribas murmuravam, dizendo que é este que recebe pecador e comes com eles, capítulo 15 de Lucas. Jesus contou uma parábola dizendo da ovelha, da dracma e do filho. E a Bíblia diz que um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço perdeu a parte da herança. E aí o X da questão. Pela lei judaica, só quem tinha direito à herança era
os primogênitos, ou seja, os primeiros. O pai, quando morresse, o primogênito tinha direito à herança, não era repartida, segundo Flávio José. O filho mais velho ia cuidar das coisas do pai. Mas nessa parábola há um mistério interessante. O mais novo, ele pede a parte da herança. E o pai dá a parte da herança. Até hoje em dia, na lei que vivemos, século 21, isso aqui foi primeiro século, 43 depois de Cristo, século 21 depois de 20 anos de séculos. Não é normal se dar uma herança de alguém que está vivo, só pai que não gosta de confusão dentro de casa e reparte logo os bens com os filhos enquanto tem vida. Mas de 10 famílias, vamos dizer que uma ou duas no máximo, o pai já aperta de morrer, chama os filhos e reparte a herança. E o mais novo, ele pega a herança e parte para uma terra bem distante. E lá ele gasta dissolutamente, os irmãos já sabem da história. Acaba o dinheiro, quando acaba o dinheiro, acaba a esperança, acaba tudo. Não soube investir, não soube regar, arrumou amizade só para tirar o que tinha. E no versículo 15, chegou um dos cidadãos daquela cidade e pediu emprego, e o emprego que tinha era apacentar porcos. E apacentar porcos era um dos trabalhos muito redio, um trabalho muito árduo, inferior, trabalho de servos que não tinham o que fazer, é como se fosse limpar banheiro de hospital, banheiro de mercado público, não que seja digno, mas um trabalho muito árduo. E principalmente apacentar porcos, porque pela cultura judaica os porcos eram imundos, comiam lavagem. Só que aqui ele deseja comer as bolotas que os porcos comiam. E eu vim falar um pouco sobre bolotas. Bolotas, muitos pregadores pregam como lavagem, mas bolota não é lavagem. Bolota era frutas, tipo de fruta de casca dura de uma planta chamada alforba. Possuía muito pelas áreas do Mediterrâneo, crescia muito. Eles tiravam para dar a suínos, para que os suínos não engordassem tanto. Hoje em dia as coisas mudaram, existe até farinha de bolotas. Você tem uma ideia? Quem faz regime come farinha de bolotas. Só que aquela bolota naquela época era para porco. Ela tinha uma casca dura e dentro tinha um tipo castanha do Pará, uma castanhinha que dava para comer. O filho pródigo estava num estado tão crítico que ele disse: rapaz, se desse eu comia um pouquinho dessa bolota. Só que a leitura que a gente fez cai em si. O que é cair em si? Se arrepender, dizer: mas rapaz, eu não acredito não. Na casa do meu pai tem jornaleiros, trabalhadores, que comem pão em abundância. Eu aqui estou querendo comer bolotas, frutas que é dada aos porcos. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, pequei contra os céus e perante ti não sou digno de ser chamado filho teu, me recebe ao menos como um empregado teu. Arrependimento. Só Lucas relata a parábola do filho pródigo. E ali ele parte de volta para a casa do pai. Eu regresso. Segundo Flávio José, historiador, vocês sabem disso, ele passa 15 anos afastados da casa do pai.
E depois de 15 anos ele regressa. E no versículo 20 diz assim: e vendo o pai ao longe, moveu-se de íntima compaixão. Segundo Flávio Josefo, o pai estava na varanda e vê o filho vindo maltrapilho, o bagaço. Primeiro, ele não tinha sandália nos pés. A roupa estava suja. E quando o pai vê, o lança no pescoço, abraço e beija. Eu já pensou alguém que vem de apacentar porcos e o pai se lançar? Estava cheiroso, só Deus sabe. E o pai se lança, beija, um símbolo de amor, beijo. Em alguém que machucou você, em alguém que feriu você, em alguém que rasgou, despedaçou teu coração, mas eu estava te esperando. E disse o filho, pequei contra os céus. Não sou digno de ser chamado filho do teu arrependimento. Só quero que o Senhor me receba como empregado aí para eu passar bem. Mas o pai disse aos seus servos, o pai chamou os servos. Sempre que o pai era muito rico, tinha servos a seu dispor. Quando o pai correu para a cancela, que o abraçou e o beijou, os servos foram juntos. Aí o pai disse aos servos: trazei depressa, 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 o melhor vestido dessa casa. E vestiu. Trazei um anel, símbolo da nova aliança. Vestes novas, ser reconhecido como outra pessoa. Por isso que Jesus nos reveste do Espírito Santo. Anel. Quem olhar dizer, mas rapaz, ele tem uma nova aliança. Trazei sandália, colocai nos pés. Ele era escravo, mas agora ele é filho do dono da casa, anda de sandália. A sujeira, por onde ele pisou, agora ele tem sandália para se proteger. Onde ele pisar, a sandália protege. E quarto e último presente daquele filho, que nunca imaginava que alguém poderia abençoar ele. Trazei o bezerro cevado, matai-vos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Que essa festa esteja preparada para você. Segundo Flávio Josefo, o filho pródigo vai embora e o pai amarra um bezerro. O pai tinha esperança que aquele filho pródigo um dia regressava a casa. Qual pai não espera o filho que sai de casa sem motivo um dia voltar para casa, porque o pai tem certeza que ele não vai achar outra casa igual à casa do pai. E quando ele volta, encontra vestido novo. Tinha condição de comprar nem uma roupa, imagina um vestido novo. Põe de anel no dedo, já pensou o pai botando um anel no dedo, todo mundo vê. Traz uma sandália, quem não gosta de uma sandália nova? Acaba olhar assim, essa sandália agora vai dar certo. E por último e melhor presente, uma festa. Uma festa para quem fez o pai sofrer, o pai esquece de tudo. E diz, traz um bezerro, mata aquele bezerro. Quem viveu no interior sabe que uma festança tem que matar um boi. Quando mata um boi, o negócio é grande.
Comamos e nos alegremos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Comamos e nos alegramos. Saiba que na casa do seu pai há banquete, há fartura de alegria te esperando. Pastor Gilmário Campos, para achar de hoje.